Estamos iniciando mais um Saúde em Foco com uns temas bastante diferentes. Estejam conosco. Hoje no programa Saúde em Foco nós vamos abordar um tema que tem sido cada vez mais falado e cada vez mais procurado por uma parcela da população, que são as cirurgias de mudança de sexo. Hoje a gente já tem serviços próprios para cuidar dessa população que procura esse tipo de cirurgia. No Hospital Universitário mesmo, desde o final de 2016, já funciona um ambulatório que consta com ginecologistas e urologistas para atender essa população que tem essa necessidade de mudança de sexo. E estatisticamente falando, a mudança do sexo de homem para mulher é 3 vezes maior do que o contrário, ou seja, os homens procuram mais essa cirurgia e numa incidência de aproximadamente 1 para cada 30 mil habitantes. E para discorrer um pouco mais sobre o assunto, eu convidei o Dr. Peterson, urologista, que faz parte do ambulatório do HU e que pode nos dizer um pouco mais como que funciona isso, Peterson, como que é o acolhimento dessas pessoas, como que se dá o transcorrer dessa abordagem. Bem, o paciente inicialmente ele é encaminhado para o psicólogo na rede pública de saúde. O psicólogo faz a triagem e encaminha para o urologista, quando é o caso de homens trans, ou seja, mulheres que querem mudar o sexo para homem, e no caso de homens, de mulheres trans, que são homens que querem se transformar em mulheres, são encaminhados para o ginecologista. Ambos, tanto o ginecologista como o urologista, vai iniciar o tratamento com hormonioterapia. Orientações, hormonioterapia, e com o tempo de análise, em torno de 2 anos no mínimo, esses pacientes que já apresentarem a idade superior a 21 anos e com acompanhamento adequado, tanto psiquiátrico como psicológico, ele vai ter autorização para a transgenitalização, mudança de sexo, resignação sexual. Como que está sendo a procura do ambulatório? Como a maioria dos pacientes do urologista, vamos colocar em torno de 70% dos nossos pacientes são homens, então, e ele é um homem trans, que se considera homem, ele não se vê como mulher, ele é um homem, então ele é adequadamente tratado pelo urologista. Então essa é que é a diferença do trans. O trans, ele se considera um homem, o homem trans. E a mulher trans, ela se considera uma mulher trans, ela é totalmente uma mulher num corpo errado. Então trans é isso, é uma pessoa que tem um pensamento, que se sente com um determinado sexo dentro de um corpo diferente. A gente tem que entender o que é realmente identidade de gênero. Identidade de gênero é o que você sente ser. Então se eu nasci num corpo masculino e me sinto homem, eu sou considerado cis, C-I-S. E se eu nasci homem, mas me considero mulher, eu sou considerado trans. Isso é identidade de gênero. Orientação sexual. Orientação sexual é aquilo que você gosta, que você tem desejo, que você tem prazer. Então, se um indivíduo nasceu homem e tem desejo pelo sexo oposto, ele é considerado hétero. Se ele nasceu homem e tem desejo pelo mesmo sexo, ele é considerado homossexual. Se ele tem pelos 2 sexos, ele é considerado bissexual. E nesses extremos tem as variações. E todo esse processo de mudança de sexo, ele é bastante doloroso, durante todo o processo, porque desde o início, desde essas tomadas de hormônios e desde depois a sequência de cirurgia, isso requer realmente uma certeza desse indivíduo por esse tratamento que vai ser definitivo, Peterson? Sim, por isso que mínimo são 2 anos de acompanhamento, para tentar diferenciar de alguma doença psiquiátrica. Sim. Ele não pode, se ele se considera errado naquele corpo, é porque ele tem que ser realmente psicologicamente certeza absoluta do que ele é, para você fazer a cirurgia. Sim.
E existem doenças psiquiátricas que simulam isso. Então, o psiquiatra, o psicólogo vão diferenciar isso. Sim. Nesse período longo de, no mínimo, 2 anos. 2 anos. Né? Perfeito. Vamos falar um pouco sobre um tema de muita importância nos dias atuais, que é a nutrição na infância. Hoje nós sabemos que a obesidade é um problema de saúde pública mundial. E nós sabemos também que a má nutrição que gera essa obesidade é precursora de uma série de outras patologias que vêm em decorrência disso. Patologias que atingem não só a infância, mas a adolescência, a vida adulta e a senectude. E baseado nisso, nesses cuidados, que eu convidei a Pamela, nutricionista, para que a gente aborde um pouco essa matéria. É muito importante as questões nutricionais, principalmente na infância, né, Pamela? E o que a gente percebe é que a gente traz muita coisa, até de forma cultural, que não são tão corretas assim. Durante a gestação, tem muitas mães que restringem alimentos. Elas tiram carboidrato, proteína, às vezes. Elas restringem algum alimento porque ela acha que vai prejudicar a saúde do bebê. Então, o ideal é que essa mãe procure uma orientação nutricional, que faça o acompanhamento antes da gestação e durante a gestação, porque durante a gestação o bebê recebe todos os nutrientes da mãe. Então, é muito importante que ela tenha uma alimentação adequada, porque durante a gestação ela vai passar tudo para o bebê. Então, tem algumas mães, tem alguns estudos hoje comprovando que tem mãe que restringe o carboidrato. E às vezes o bebê nasce com intolerância ao glúten, que é a proteína do carboidrato, intolerância à lactose, restringe os alimentos ricos em lactose. Então elas fazem a restrição por conta própria, não de acordo com o profissional para orientá-la. E essa memória, né, vamos dizer assim, de dentro da vida uterina já vai influenciar nesse bebê pós-nascido. É como se fosse uma alergia, né? Você não submete esse bebê a experimentar alguns alimentos e desenvolver tolerâncias para esses alimentos. E depois que essa criança nasce, ele passa a ser intolerante a esses alimentos, né? Então, durante a gestação, a mamãe passa através do DNA, do RNA, todos os nutrientes, né, que ela comeu durante a gestação ou que ela não comeu. Então, como que vai formar esse bebê? Então, como nós estamos presenciando hoje na medicina, na nutrição, várias intolerâncias, porque a mamãe ela restringiu durante a gestação e prejudica a vida do bebê, tomando medicação. Tem várias crianças que eu atendo que não pode comer carboidrato, não pode comer uma banana. Eu falo, mas como? O que aconteceu durante essa gestação, né? Então é muito importante que a mãe ela tenha essa consciência que tudo que ela come ela vai passar para o bebê e todos os sentimentos também, né, durante a gestação. Ô Pamela, e uma vez nascido esse bebê, nós temos essa criança na infância. Lógico que imediatamente após o nascimento ela vai ser amamentada no peito, até aí tudo bem. Saiu do peito e aí ela vai para o mundo de alimentos. E é uma criança e as mães, as avós, as tias têm aquela neura de que você está comendo pouco, tem que comer, essa criança tem que comer. Como que é isso? Dicas simples, fundamentais para essa primeira fase. A mamãe, às vezes, ela não gosta de milho, né? Eu atendo muitas pessoas que não gostam de milho, mãe, e ela fala, eu também não vou dar milho para o meu filho, não come milho. Então, começam os pensamentos da mãe, toda a família, na verdade. Dá milho, maçã, banana, ou não, eu não gosto desse alimento e ela acaba restringindo e a criança não tem contato com esse alimento. E orientações para essas mães cujos bebês estão saindo da amamentação e entrando na alimentação e logo depois disso essas crianças estão indo para a escola. O como fazer, como oferecer? Na escola tem mãe que manda suco de caixinha, manda bolo de pacotinho. O ideal é que essa mãe faça o alimento para a criança. Não mande nada pronto, industrializado. Como a gente sabe, a indústria do alimento hoje oferece várias opções de lanche
literalmente enganosos, né, falando que é saudável e não é. Então o ideal é que essa mãe prepare o alimento para a criança, com as fibras, que é muito importante, que hoje tem mãe que restringiu também as fibras das crianças, ou aumentou as fibras também, então que tenha um controle. Que essa criança também passe pelo acompanhamento nutricional, para verificar o peso, a altura está adequada, o funcionamento do intestino, que é muito importante, a quantidade de água. Tem criança que eu também atendo que não toma água, porque ela fala que não tem sabor de nada. Então que essa mãe ofereça também água, que tenha uma alimentação adequada, um sono adequado. Tem crianças que eu atendo que também não dorme. O pai, a mãe, às vezes vai dormir 1h da manhã, a criança também. E ela acorda muito cedo, às vezes 6 horas para ir para a escola. Então, muitas atividades, às vezes, tem balé, tem aula de reforço. Então, força muito essa criança, né? Lembrando que nós somos uma máquina que precisa de descanso também, e manutenção, né? Então vocês perceberam a importância da alimentação saudável, vamos dizer assim, a alimentação pensada, Sim. né? Desde a infância para a parte de adolescência e vida adulta. E o que a Pamela falou, que eu acho muito interessante, muito importante, nós temos que deixar de ter preconceitos. Não é porque esse alimento não é agradável ao nosso paladar que nós não vamos dar chance para essa criança experimentar. E nós não podemos incutir na criança a opinião sobre o alimento. Ah, não, ela não gosta disso. Não, às vezes a criança não teve nem oportunidade de conhecer, de experimentar de uma forma agradável, né? E insistir. E não ir pelo mais fácil, né? Sim. Não ir pelo mais fácil, de colher a caixinha do fruto, do suco pronto. E sim ir para a cozinha e fazer. São cuidados pequenos, que às vezes é um pouco mais trabalhoso, mas vai fazer diferença em toda a vida dessa criança. A natureza trouxe o Barbatimão. Agora, a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Barbatimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Barbatimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. Família feliz é família protegida. Na Vacine Care, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, teste de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia. Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. Vacine Care, clínica de vacina especializada. Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena. Venha e surpreenda-se. A Abrap Saúde lança o cartão Life Care, um programa completo de saúde para a sua família. Consultas médicas, exames, partos e cirurgias com até 70% de desconto, sem burocracia, sem carência e sem limite de idade. Auxílio funerário familiar e convênios com farmácias, laboratórios e clínicas de imagens. Presente nas principais cidades do estado. Programas a partir de R$ 49,00 para toda a família, pai, mãe, sogro e sogra. Abrap Saúde, o melhor para a sua família. Olá, telespectadores do programa Saúde em Foco. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a doutora Samira Daige, sou médica, apresentadora do quadro Bem-Estar Bem
E hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre emagrecimento, esse assunto que eu amo abordar e que é de interesse e utilidade pública. Hoje vamos entender melhor a relação entre o sono e o emagrecimento. Vocês sabiam que dormir bem ajuda a emagrecer? É verdade, uma boa noite de sono ou um padrão de sono de boa qualidade reduz os níveis de hormônios e substâncias que estimulam a fome e aumentam o acúmulo de gordura. Assim como também aumentam os níveis sanguíneos de substâncias que possuem efeito contrário a essa, ou seja, substâncias que proporcionam saciedade. Então, atenção a todos que estão precisando ou querendo emagrecer. Tão importante quanto mudar os hábitos alimentares, ter um sono de boa qualidade é um fator determinante para esse processo. Já deu para perceber que dormir mal pode estar te ajudando a engordar. Para comprovar essa tese, um estudo científico realizado fora do Brasil demonstrou que um adulto que dorme menos de 5 horas por dia tem mais de 50% de chance em adquirir sobrepeso ou obesidade. E aqueles que dormem menos de 4 horas, essa chance se eleva para 73%. Mas como saber se o meu sono é adequado? Ou melhor, como saber se o meu padrão de sono é bom? Essa história de que todos devemos dormir 8 horas por dia é uma verdade relativa. Nem todos necessitam dessa mesma quantidade para obter os benefícios de um sono restaurador. Cada um possui necessidades biológicas diferentes. Alguns precisam dormir menos, já outros mais. O segredo é descobrir qual é o seu padrão de sono adequado. Um bom parâmetro para essa avaliação é observar se há acúmulo de cansaço ao longo do dia, sonolência, por exemplo, e também ao longo da semana. Se na sexta-feira o seu cansaço for expressivamente maior que a sua disposição da segunda-feira, provavelmente há distúrbios na quantidade ou qualidade do seu sono. Outros parâmetros de avaliação a ser citado é a inconstância do sono, por exemplo, a insônia inicial, que é a dificuldade em pegar no sono, ou a insônia tardia, ou também conhecida como terminal, que é quando por algum motivo o paciente interrompe o sono. O ronco também pode ser um sinal de sono ruim, já que a maioria dos pacientes que apresentam esse distúrbio inconveniente pode também ser portador de apneia do sono, uma outra doença que está relacionada não só com o ganho de peso, mas também com a elevação do risco cardiovascular. Sendo assim, se você se identificou com algum dos parâmetros citados, cuidado, pois a qualidade do seu sono pode estar ruim e isso pode estar prejudicando o seu emagrecimento. Na dúvida, procure sempre um profissional da área da saúde. O quadro de hoje está quase acabando. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema. E não se esqueçam, o processo de emagrecimento é a soma de vários fatores e ter um sono de qualidade é um fator determinante para o sucesso da perda das gordurinhas. Por hoje, eu fico por aqui e não se esqueça, estar bem é bem-estar. Bons sonhos! Estamos começando mais um Med Quiz e hoje eu tenho uma turma aqui animada de adolescentes, Isadora, Poliana, Thaís e Natália, que vão me fazer as perguntas que elas tanto têm dúvidas. Natália, fique à vontade. Por que as meninas se desenvolvem primeiro que os meninos? Na verdade, o amadurecimento das meninas, ele realmente se dá um pouco antes do que os meninos. Então, as meninas lá em torno dos seus 10 anos de idade, elas já começam a se desenvolver. E os caracteres sexuais secundários, que são aparecimento de pelos embaixo do braço, na região genital, crescimento das mamas, inclusive o aumento da estatura. As meninas crescem primeiro que os meninos. Acúmulo de gordura nos quadris, isso tudo acontece porque a produção de hormônios femininos pelos ovários, ela se dá antes dessa produção de hormônios masculinos, não que o testículo não produza, mas em quantidade para os meninos se desenvolver. Então, geralmente, no 6º, no 7º ano, as meninas são todas grandonas e os meninos pequenininhos. São todas umas mulherzinhas e os meninos uns moleques.
Aí quando chega no 9º e aí que vai para o ensino médio, aí essa balança se inverte. Quando chega lá para os seus 16, 17, 18, aí os meninos se tornam homens, né, maiores, mais fortes, e as meninas já estão naquela estatura delas. Tem algum alimento que faça mal especificamente para o organismo feminino? Então, na verdade, assim, não existe um alimento que faça mal especificamente. O que existem? Existem alimentos que são saudáveis e alimentos que não são tão saudáveis assim. Então, as frutas, as verduras, a carne, tanto branca como vermelha, tudo isso é saudável. Os sanduíches, de uma maneira geral, ou todo alimento que é industrializado, já não é tão saudável assim. Por quê? Pode trazer alergias alimentares, podem trazer erros, né, na dieta, podem fazer com que aumente a taxa de açúcar ou que aumente a taxa de gordura no sangue. Então, esses alimentos, eles passam a não ser tão saudáveis assim. Comer lá de vez em quando, tudo bem, mas fazer disso uma dieta frequente não é legal. E o que existe mais especificamente para a mulher é que na época da TPM, ou seja, na época que a gente está para menstruar, alguns alimentos, se ingeridos em excesso, podem sim gerar mal-estar. Então, por exemplo, a cafeína, que tem no café, que tem no chocolate, que tem na Coca-Cola, que tem nos chás, chá verde, chá mate, chá preto, pode não ser legal para a gente nessa época, tá? Porque é uma época que a gente já está irritada, agitada demais, e aí se a gente fazer uso de um alimento que piora essa situação, não é legal. Excesso de sal também nessa época não é legal, porque vai piorar esse inchaço, pode causar dor de cabeça, inclusive. Então, ter uma alimentação saudável sempre, fazer uma dieta balanceada sempre, não cometer abusos, muito refrigerante, muito sanduíche, muita pizza, é legal. Hoje nós estamos iniciando um quadro que visa assuntos de ordem financeira. Por quê? Nós sabemos hoje que a saúde financeira ou a desorganização financeira das pessoas tem gerado problemas de saúde física, de saúde mental. Hoje a gente chega a se atrever a dizer que essa desorganização já é um problema de saúde pública. Várias patologias são advindas disso. E com o objetivo de orientar a população sobre esses assuntos, nós vamos contar com a participação da Tatiana Góes, economista, que está à frente da Góes Invest, para nos falar um pouco mais sobre isso. Tatiana, essa desorganização atual tem afetado tanto a população, está tanto na mídia, e como que isso vem se agravando nessa história nossa? Então, o Brasil, infelizmente, é um país que, devido a várias mudanças de pacotes econômicos e de moeda, a gente não aprendeu a fazer autoplanejamento ou se planejar financeiramente. Nós não temos um foco no nosso país, infelizmente, com relação ao crescimento econômico, na geração de renda. Nós nos preocupamos muitas vezes mais na questão social, mas a questão social não na preocupação que a gente precisa ter de gerar emprego, de gerar renda, essa renda que obviamente vai gerar crescimento econômico e que vai atingir o padrão de vida das famílias. Eu vou conseguir ter acesso a uma boa educação, eu vou conseguir ter acesso à saúde, eu vou conseguir gerar para os meus filhos um outro tipo de vida, de conforto e até de empregabilidade. Sem dúvida. Hoje no Brasil, a gente percebe muito essa questão assistencialista, né, Tatiana? Todo mundo espera que o governo traga essa solução mágica e a coisa não é assim nos países do exterior, né? Não, não é assim. Eu estou sempre no Reino Unido e fico muito na Irlanda. A Irlanda é um país que eles sempre estiveram à sombra da Inglaterra. O que eles fizeram para gerar crescimento econômico? Ao mesmo tempo, é um país que sempre também
teve um histórico com relação às questões sociais, só que com a preocupação do crescimento econômico. Porque para eu gerar benefício social, eu preciso gerar dinheiro, basicamente. Tá? Então eles zeraram os impostos para empresas irem se instalar no país. Isso obviamente gerou emprego. As pessoas que trabalhavam em Londres passaram a ir para a Irlanda. Empresas como Google, Amazon, Facebook, Netflix estão todas na Irlanda hoje. E a Irlanda é um país, você anda em Dublin, por exemplo, lotado de brasileiro. E a gente sente a diferença educacional do nosso povo. O jovem que está na Irlanda não é o jovem pobre, é o jovem classe média, que estudou em escolas particulares, só que não sabem falar fluente o inglês. A gente precisa entender que o inglês não é segunda língua. O inglês é a primeira língua, a segunda língua é o português, o mundo fala inglês. Mas essa questão de educação financeira é um câncer no país, né? As crianças... Mas é por causa da nossa mentalidade. Pois é. A gente espera sempre que o outro faça para nós, né? A gente é um país, nós somos um país muito religioso, a gente quer que inclusive algo que está fora de nós resolva os nossos problemas. E os nossos problemas são materiais, são problemas do dia a dia, que a gente precisa enfrentar. E realmente aumentar os impostos, essa é a mentalidade real do nosso país, infelizmente. Eu aumento os impostos para que eu gere benefícios sociais, para pagar contas que hoje são impagáveis. Por exemplo, a saúde, da forma que ela está estruturada no nosso país, ela é impagável. Bom, vocês perceberam que crescimento financeiro, organização financeira, sair de crise é uma responsabilidade muito mais do indivíduo do que do governo. E Tatiana vai estar aqui na próxima semana, dando continuidade a isso e começando a ensinar a todos nós como sermos saudáveis financeiramente. Olá, estamos iniciando mais um quadro Medicina Descomplicada. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. Beatriz. Doutor, hoje o nosso tema é fígado gordo. O que é um fígado gordo? Interessante isso aí. A gente tem visto cada vez mais as pessoas se preocuparem com fígado gordo. Quer dizer, o que é fígado gordo? A gente diz que fígado gordo, tecnicamente, é o aumento de gordura do fígado acima de 5% do peso do fígado total. Doutor, e por que a gente fica com o fígado gordo? A primeira grande causa de fígado gordo no passado é álcool. Pessoa que bebe bastante. Hoje já não é mais. Hoje as pessoas estão ficando com fígado gordo porque elas ingerem excessiva quantidade de calorias. Ou seja, alimentos muito gordurosos. Entendi. E qual que são as consequências? Consequência, essa gordura ela se acumula exatamente na célula do fígado, que é chamado hepatócito. O hepatócito é a fábrica, é a usina, né? Então, quando você começa a pôr uma carga excessiva em cima desse hepatócito, ele vai trabalhar mal. Então, diante de qualquer pequena situação de tensão, estresse, cirurgia, uma infecção que ele possa pegar, uma pneumonia, qualquer outro tipo de situação, o fígado já sente e ele pode apresentar, inclusive, icterícia, aquela cor amarelada. Agora, a grande preocupação do fígado gordo, isso está acontecendo, é que nós vamos ter no futuro muitas pessoas com cirrose por causa do fígado gordo de forma constante. Quais são os tratamentos? A primeira coisa do tratamento, Beatriz, é reduzir a ingesta, ou seja, coma menos, principalmente alimentos mais saudáveis, frutas, verduras, legumes e exercício. Então vocês veem que é fundamental a gente estar atento para essas situações, porque são situações que não estão muito faladas, mas que você precisa dar uma olhada para ver se o seu fígado não está alterado e se o seu nível de glicose não está aumentado. Nós agradecemos a sua atenção, continue conosco e não deixe de mandar as suas perguntas para saudeinfoco.com.br. Gostaram do nosso programa de hoje? Semana que vem estaremos aqui no mesmo horário e convidamos a todos a assistir através do nosso site saudeinfocoms.com.br.